Boa noite, o nosso tema é sobre liofilização e o nosso grupo é composto por Letícia, Maxwell, eu e Sofia. Bom, e o que é liofilização? É um processo de desidratação, secagem, por sublimação que ocorre em condições especiais de pressão e temperatura e utiliza um equipamento chamado liofilizador. Na imagem ao lado, mostra um exemplozinho desse processo que possibilita que a água previamente congelada no seu estado sólido passe diretamente ao seu estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Bom, a liofilização é utilizada em diversas áreas com a função de conservar produtos biológicos, fármacos e alimentos. Por exemplo, antibióticos, soros, vacinas, medicamentos para diagnóstico e produtos contendo bactérias e biotecnológicos. Na área de alimentos, as aplicações mais comuns são frutas, polpas, comidas, legumes, grãos e entre outros diversos produtos. Também utilizado na indústria farmacêutica de fitoterápico, na secagem de extratos, que é considerado tecnologicamente viável para fins de produção em larga escala, devido à maior estabilidade física, química e microbiológica. Na indústria tecnológica pode ser utilizado na síntese química para torná-los mais estáveis, na bioseparação como um procedimento de purificação de fase tardia para remover solventes, em bacteriologia para conservar cepas especiais. Bom, os tipos de liofilizadores agora. Primeiro é o liofilizador de bancada, que é adequado para laboratórios, sendo muito utilizado para a preparação de amostras, mas também pode ser aplicado em pesquisas, em alimentos, fazendo com que esses produtos sejam mais facilmente acondicionados, ampliando seu prazo de validade. O próximo é o liofilizador tipo bandeja, é o mais utilizado. Existem dois tipos principais que diferem de acordo com o condensador utilizado. Os condensadores podem ser colocados dentro da câmara, ou o condensador localiza-se numa câmara separada, conectada por tubo. Esse tipo de equipamento proporciona dificuldades em trabalhar com produtos farmacêuticos, como a ampicilina, devido à dificuldade em manter o produto estéril. Porém, possui a vantagem de ser mais econômico no que diz respeito à energia. O multibatelada, o fluxo de massa e operações de manuseio do produto são descontínuos, devido às características do processo. O tipo túnel, a secagem ocorre em grande câmara de vácuo em forma de túnel, onde o produto a ser secado entra, na forma congelada, sobre bandejas dispostas em vagões e esteiras que atravessam a câmara. Esse tipo de equipamento não trabalha simultaneamente com diferentes produtos. O sistema de refrigeração opera normalmente com amônia. O aquecimento da corrente a vácuo proporciona diversas vantagens, como o alto calor latente de condensação e o controle da temperatura pela pressão. Conforme se aumenta o volume da produção, aumenta-se apenas o comprimento do túnel. Introduz-se nova bomba de vácuo. O liofilizador contínuo, as condições de operação são constantes e, por isso, de fácil controle. Requer menor mão de obra e supervisão. O uso é muito interessante para estruturas que trabalham com muito produto ou que a alimentação provém de processo contínuo. Esses secadores contínuos são mais econômicos que os secadores batelados. Agora um pouco sobre os fundamentos. O desempenho da liofilização depende muito do processo de congelamento. Nessa fase, o produto a ser processado é congelado por exposição a temperaturas inferiores ao do seu ponto de congelamento. Além disso, há dois mecanismos que podem promover o dano à estrutura celular e conduzir diretamente à diminuição da firmeza do tecido durante esse processo. O primeiro está relacionado com a possibilidade de perfuração da membrana celular pelo cristal de gelo intracelular. Isso contribui para a redução da pressão Tugor, que é a pressão que se deve exercer sobre uma solução
quando essa se encontra separada do seu solvente por uma membrana semipermeável para impedir o fluxo das moléculas. O segundo mecanismo se relaciona com a quebra da estrutura da parede celular pelo cristal formado no meio extracelular, abrindo um caminho para o colapso celular. Para evitar danos às estruturas celulares durante esses processos, nós podemos estar fazendo a adição de crioprotetores. Eles são substâncias que protegem as estruturas celulares durante o período de congelamento, descongelamento e desidratação. Eles são adicionados aos meios de suspensão de micro-organismos que conferem uma ação protetora às células, evitando efeitos drásticos das etapas de preservação. Esses crioprotetores podem ser de glicose, sacarose, mantinol, trealose e vários outros. A liofilização é um processo dividido em 3 etapas. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Antes que o material possa ser liofilizado, ele precisa ser congelado. Nesta etapa, são criadas 2 fases, uma de cristais de gelo de grau variado e outra do soluto concentrado. A forma como o material é congelado vai influenciar diretamente na estrutura final do produto. Por isso, é importante conhecer as características específicas de cada material para que o seu resultado seja otimizado. A desidratação primária consiste em remover a maior quantidade de água que está em forma de gelo por sublimação, que ocorre, como já dizemos, sob vácuo e com adição de calor. O calor latente, que é o necessário para que a matéria mude de forma, é consumido quando o gelo vira gás. E acaba que o produto liofilizado em si tem uma queda de temperatura. Por isso, é necessário fornecer calor ao produto, por condução, convecção ou radiação. Ao fim dessa segunda etapa, a temperatura do produto chega próxima ao ambiente, ou, visualmente falando, dá para perceber que a interface entre as camadas seca e congelada não existe mais. A terceira etapa toma de 30 a 50% do tempo do processo como um todo. Nela, ocorre a retirada da água residual do material, até que a umidade nele esteja, no máximo, entre 2 e 8%. Para fazer isso, usa-se da evaporação ou da dessorção. Nessa etapa, o material continua de 2 a 6 horas dentro do liofilizador e é aquecido até que a sua temperatura se iguale à da placa, ou seja, entre 20 e 60 graus, sem que se rompa o vácuo. Para retirar o produto da câmara, usa-se geralmente o gás nitrogênio para quebrar o vácuo, já que ele é inerte e não oferece risco de readicionar umidade ao produto. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens do processo de liofilização. A começar pelas vantagens, as vantagens são numerosas, mas como o nosso tempo é curto, eu selecionei as mais interessantes. Então, temos como primeira vantagem o longo período de armazenamento de produtos liofilizados, em que mesmo ao longo de muito tempo consegue manter as propriedades nutritivas, físico-químicas, biológicas e sensoriais dos produtos. Lembrando que o armazenamento de produtos liofilizados também é muito simples e ocupa pouquíssimo espaço. Em relação ainda ao armazenamento, a liofilização tem como vantagem o long shelf life, que é a vida de prateleira, que em geral é acima de 12 meses, muito mais de 12 meses, na verdade, chega a anos e anos, tendo aí como vantagem esse longo período de armazenamento. Junto com o longo período de armazenamento, temos como vantagem a conservação de alimentos, que é possível por causa da retirada da água, que faz com que conserve por mais tempo. Uma curiosidade interessante de citar é que a NASA utiliza de alimentos liofilizados em suas viagens espaciais, que até são conhecidos como comida de astronauta, justamente por essa longa duração de armazenamento, conservação e também por ocupar menor espaço. Outra vantagem é que o processo consegue manter as características dos itens liofilizados, como por exemplo os nutrientes, a cor, o aroma, o gosto. E isso é possível porque a liofilização não rompe as membranas de células de proteínas e vitaminas, então consegue manter as características dos nutrientes. Também é um processo 100% natural, então não tem nenhum adicional de conservantes e aditivos.
É um processo que ocorre na ausência de oxigênio, que é vantajoso, pois previne reações oxidativas, e é de fácil reidratação, porque por mais que seja um processo de secagem, ao adicionar a água, o produto vai reagir de forma higroscópica, tendo muita afinidade pela água. Também não é um processo poluidor, pois não gera gases poluentes ao meio ambiente. Agora, falando um pouco sobre as desvantagens, a principal, na minha opinião, a maior desvantagem é o elevado custo do processo, tanto em questão de equipamento quanto de gasto energético. Para vocês terem noção, os equipamentos podem chegar no valor de até R$200 mil, o que eu fiquei um pouco chocada, porque isso é 3 vezes mais caro que outros métodos de secagem. E por ser um processo demorado, requer um grande custo energético, pois os equipamentos podem ficar ligados por até 2 dias direto. E como já citei anteriormente, o processo é lento, então pode demorar até 48 horas, e dependendo do tamanho do lote das unidades a serem liofilizadas, o custo do processo vai aumentar e o gasto energético também. Agora vamos falar sobre os equipamentos liofilizadores. Bom, os liofilizadores são constituídos por câmara de vácuo, fonte de calor, condensador e bomba de vácuo. Falando um pouco sobre cada item, começando pela câmara de vácuo, a câmara de vácuo é onde o alimento fica contido, o alimento a ser liofilizado, o item a sofrer liofilização, e tem por objetivo diminuir a pressão para que não ocorra a fusão do gelo. A fonte de calor tem a finalidade de suprir calor latente de sublimação. O condensador, por sua vez, é formado por serpentinas de refrigeração que transformam os vapores diretamente em gelo. Então, ele faz a chamada sublimação inversa. E a bomba de vácuo tem a finalidade de remover os vapores que não são condensáveis. Existem diversos tipos de liofilizadores que se diferem no modo de como se proporciona calor para a superfície da substância. Aqui, como vocês podem ver, temos alguns tipos de liofilizadores. O primeiro aqui, o liofilizador de bancada. Temos também o liofilizador semi-industrial e o liofilizador industrial. Por conta de sua praticidade e qualidade, os produtos liofilizados têm ganhado cada vez mais relevância. Exemplo destes são substâncias químicas sensíveis ao calor, enzimas, hormônios, antibióticos, etc. Organismos vivos, como células que depois de serem liofilizadas podem ser reconstituídas e voltarem a serem capazes de produzir colônia. Objetos diversos que sofreram algum dano por causa de água. E, é claro, os alimentos, né, como o café em pó, a carne, as ervas aromáticas, etc. Dando um exemplo mais prático, no grupo de pesquisa da professora Juliana, os alunos aprendem a extrair tanto o óleo essencial quanto o extrato. Eu só tive contato com o extrato por enquanto, e mesmo em pouco tempo de experiência, já tive a chance de entender um pouco sobre a liofilização. Ela foi necessária para separar por completo o solvente que foi usado para extrair os constituintes das partes sólidas das plantas do extrato, que são esses mesmos constituintes em uma forma concentrada. Quando percebemos que ainda tinha muito solvente misturado no extrato, e precisamos dele o mais concentrado possível para caracterizar seus componentes, congelamos amostras a menos 80 graus e depois liofilizamos, para deixar o material pronto para uma análise. Por fim, a liofilização se difere da desidratação por se tratar de uma técnica específica de remoção de água dos materiais. Para fins de comparação, em alimentos liofilizados, até 99% da umidade é removida. Já para alimentos desidratados, isso só chega até no máximo 95%. Por conta disso, o prazo de validade de liofilizados pode ser até 10 anos maior do que o de produtos desidratados. Além disso, 97% dos nutrientes originais são mantidos em alimentos liofilizados. Já para os desidratados, esse valor só chega até no máximo 60%. A liofilização, concluindo, merece destaque porque ela considera características muito específicas da sensibilidade dos materiais, como a degradação térmica
e a perda de voláteis.